Olá, bom dia a todos. Estou trazendo mais uma bolsa para vocês que eu vou ensinar o passo a passo nesse tutorial. Essa bolsa eu fiz com a linha da Multitécnica, o fio, e eu já tinha feito uma versão dela num modelo um pouquinho menor e resolvi fazer esse um pouquinho maior. Eu achei que ficou super bacana. Espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, deixe um like aí, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam se encantar aí com o crochê. Então, eu gastei 2 noveiros da linha Multitécnica e trabalhei toda a bolsa com a agulha número 10. Então, primeiramente, nós vamos fazer 20 correntinhas. Eu vou usar aqui a agulha número 10 e vou procurar fazer o meu pontinho bem frouxo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu fiz aqui 20 pontos. E eu não vou trabalhar nessas correntinhas, eu vou trabalhar aqui por dentro. Então, repare, aqui por dentro fica uma laçadinha, né? Essa laçadinha é que nós vamos trabalhar. Então, eu vou fazer, olha, uma correntinha que corresponde ao primeiro ponto, e eu vou aqui dentro da minha primeira laçada e vou fazer mais uma e mais duas. Então, nas extremidades, nós vamos fazer 3 pontos em cada, na correntinha. E eu vou seguir agora fazendo, deixando a minha linha bem frouxa, pegando aqui, ó, bem aqui dentro dessa laçadinha. Ó, repare como que vai ficando com acabamento melhor. Então, para não ficar espaço aqui no fundo da bolsa, a melhor maneira é pegar aqui por trás. Então, vocês não podem apertar muito o ponto, mesmo porque a malha fica mais bonita, né? Fazendo com uma linha, com a agulha mais grossa e bem com um pontinho mais frouxo, né? Pra não ficar apertado. Então, agora cheguei aqui no meu final. E aqui nós vamos fazer novamente um, dois, três. Então, nós vamos fazer 3 em cada lado, né? E agora eu vou voltar. Vou pegar agora, olha, quando a gente voltar, nós temos agora uma trancinha feita aqui, que vai facilitar a gente fazer. Então, eu vou pegar agora nas duas e vou trabalhar. Vou aproveitar que já vou arrematar essa linha, prender aqui junto. E vou fazer uma, duas. Vamos voltando. Repara como o fundo da bolsa vai ficar bem fechadinho, sem espaços. Agora é só fazendo um ponto baixo. Em cada ponto da carreira anterior. Agora estou chegando aqui quase ao final, né, dessa carreira e nós vamos agora fazer a nossa segunda carreira. Então, vou arrematar o nosso ponto
E a gente tem que ter cuidado aí pra gente fazer bem direitinho essa virada. Então, repare que eu tenho a minha primeira correntinha que eu fiz, que corresponde ao meu primeiro ponto. Então, a gente vai passar a agulha, né, de trás para frente do crochê, passar a nossa laçada, passar naquela correntinha que corresponde ao nosso primeiro ponto alto, ponto baixo, desculpe, nosso primeiro ponto. E aí, nessas 3 que nós fizemos, nós vamos fazer mais aumentos. Então, o que que nós vamos fazer? Repare como que o fundo ficou bem bacana, bem fechadinho. Nós vamos, em cada 3, fazer mais um aumento. Então, nós vamos trabalhar um ponto, mais um ponto, ou seja, 2 pontos em cada daqueles 3 pontos. Sempre tendo cuidado para fazer o ponto centrado, que é aquele que a gente coloca no meio das nossas alcinhas. Então, tá aí as nossas alcinhas, né, entre um e o outro, que eu já ensinei em outros tutoriais, e a gente vai pegar esse ponto e fazer o ponto centrado. Por quê? Porque o ponto centrado vai dar uma firmeza maior no fundo da nossa bolsa. Então, tá aí nossos 3 aumentos, né? Então, nós tínhamos aí, nós começamos com 20 correntinhas e agora já fizemos 3 aumentos de um lado e vamos fazer também do mesmo jeito 3 aumentos do outro lado, naquelas 3 pontos baixos que a gente fez na extremidade. Então, nós vamos trabalhar assim toda essa carreira. Na outra extremidade, vamos fazer os nossos 3 aumentos ali também, fazendo 2 pontinhos em cada aqueles 3 e vamos concluir, então, essa segunda carreira do fundo da nossa bolsa. Então, agora, cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, né? Fiz aqui os meus 6 pontinhos, né? Um em cada daquela beiradinha de 3. E agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui da nossa base. Vou passar de novo pra lá, introduzo, passo por dentro da minha laçada e retorno. E agora, nós vamos fazer uma, 2 na segunda, uma, 2, uma e então, novamente, agora nós tínhamos 6 e nós vamos fazer mais 3 aumentos. Então, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui. Então, naquela de 2, eu fiz 1, 2, 1, 2, 1, 2 e a gente terminou a volta. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e vamos terminar o aumento dessa carreira. Então, agora nós vamos fazer o nosso ponto. Então, eu vou fazer o nosso arremate, conforme a gente já vem fazendo, né? Da mesma forma, passando para trás. Vou puxar a minha laçada, né? Para frente. E vou fazer aí o meu primeiro ponto, que seria correspondente ao meu primeiro ponto baixo desse ponto que a gente vai trabalhar. Uma correntinha. Pulo um pontinho de base, pego no outro pontinho, faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar essa carreira toda assim. Por isso que a nossa base tem que ter ponto par. Antes de iniciar, é bom contar se tá tudo ok com um ponto par. Nós temos que ter o número par de pontos da base da nossa bolsa. Então, se vocês fizerem a bolsa maior ou menor, sempre tem que ter aumentos e tem que ter depois a contagem de ponto par para poder fazer esse ponto. Então, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo a toda a volta dessa carreira.
Então, eu vim trabalhando aí, né, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, cheguei aí no meu último, vou fazer minha correntinha e vou fazer no meu ponto baixo para a gente fazer o arremate. Agora, o próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo naquele ponto de base que ficou lá entre um ponto e outro. E nós vamos pegar só na laçada mais posterior, para dar aquele acabamento transversal. Então, repare, eu vou pegar na laçada posterior e vou fazer o mesmo ponto, olha, uma correntinha. Vou lá, abro meu pontinho, vou lá no meu ponto da carreira que eu pulei e vou pegar a alcinha posterior. Então, isso vai dar depois ao final, que vocês vão olhar a bolsa, aquela linhazinha da linha no sentido transverso. Então, esse ponto tem duas maneiras de se fazer. A gente pode fazer assim, ou a gente pode fazer o ponto pegando nas duas laçadinhas. Então, olha, tá aí as duas laçadinhas, olha, a gente vai fazer esse ponto pegando só na posterior. Mas a gente pode fazer o ponto pegando também nas duas. No tutorial anterior, que eu ensinei a fazer uma bolsa igual a esta, eu peguei nas duas. Bom, e agora nós vamos continuar trabalhando nosso ponto dessa mesma maneira, do tamanho que a gente desejar a bolsa. Eu fiz o tamanho da bolsa trabalhando mais ou menos acho que 24 ou 25 carreiras para fazer a altura que eu desejei da bolsa. Depois eu boto as dimensões da bolsa aí para vocês. Então, aí eu já trabalhei 24 carreiras, mais ou menos aí são 24, para dar a altura da bolsa. E eu agora vou continuar para fazer a minha alça. Então, agora eu vou trabalhar essa última carreira somente em ponto baixíssimo. Lembra do ponto baixíssimo? A gente introduz a agulha, tira a laçada, tira tudo. Cuidado para não apertar muito o ponto, para não diminuir a abertura da nossa abertura ali da bolsa. Então, com um ponto bem frouxinho, a gente vai fazer todo esse ponto baixíssimo ao redor da nossa bolsa. Então, repare que isso vai dando um acabamento aí nessa borda lateral e que depois vai dar um visual bem bacana quando a gente colocar as alças. Então, nós vamos terminar e vamos também depois arrematar essa carreira e quando a gente reiniciar a alça, a gente vai reiniciar ela num novo ponto, tá? Então, vamos arrematar. Então, tá aí, terminei tudo, cortei a minha linha e agora vou fazer o meu acabamento, que eu também já ensinei para vocês como que a gente faz esse acabamento final. Então, a gente vai cortar, vai tirar, né, a laçadinha todinha, vai passar a laçada por dentro da outra laçada inicial e aí a gente vai dar continuidade àquela correntinha que fica aí trabalhada, para a bolsa não ficar com defeito aí nessa região, tá bom? Então, agora a gente vai arrematar essa linha e agora nós vamos fazer as alças. Então, para fazer as alças, eu vou separar 13 pontos dessa região aí central. Então, eu vou fazer 13 pontos de alça, eu vou ver aí o meu meio certinho e vou distribuir 13 pontos para as alças e os demais pontos que sobrarem, eu vou colocar uniformemente nas laterais. Então, eu vou colocar aí um marcador, né, da minha alcinha e eu vou contar. Então, na verdade, aqui, no caso da bolsa, eu deixei 13, né, daqui nessa distância, onde vai ficar a alcinha, e o restante foi distribuído entre os pontos que sobraram para ficar sempre simétrico. Por isso que é importante ter ponto par, e agora, na hora dessa divisão também, você distribuir de forma que os pontos fiquem iguais, tanto para as alças quanto para as laterais. Então, agora, eu vou reiniciar o meu crochê, né, a minha alça, nessa lateral, para não ficar visível o meu arremate logo aí na frente da bolsa.
Então, agora eu vou pegar na laçada posterior, a que fica atrás, nas duas, tá vendo? Onde eu tô pegando, já vou arrematando a minha linha, e eu vou fazer, então, agora ponto baixo. E aí, repare que aquele acabamento que eu fiz vai ficar na parte externa da bolsa. E eu agora vou trabalhar os pontos dessa maneira. E aí, quando chegar no local que a gente fez a marcação aí dos nossos 13 pontinhos, né? Que estão aí na marcação, que na verdade são 20, acho que a bolsa ficou com 56, então na verdade ficou 15 para cada lado, sendo 15 para as laterais e 13 para cada alça, dos pontos que eu tinha, que eu dividi. Então eu vou fazer agora a meu último pontinho no pontinho que eu marquei e 13 correntinhas. Quem quiser fazer a alça maior, a alça menor, também pode. É só a gente fazer um pouquinho menos de pontinhos aí que a gente escolheu para alça. Então, agora eu vou fazer 13 correntinhas e vou prender lá aonde eu fiz a marcação. Então, só para reforçar, eu tenho 15 pontos em cada lateral, que são 30 pontos somando os dois lados, e 13 mais 26, 56 ao total do ponto que eu tinha na minha bolsa. E eu distribuí assim. E agora eu vou continuar fazendo esse mesmo ponto, dessa mesma forma, e agora vou trabalhar meus pontos restantes até chegar no momento de fazer a alça. E agora eu vou trabalhar a outra alça dessa mesma forma. E já volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a última carreira da bolsa. Carreira inteira, né? Cheguei aqui agora no meu arremate, então repare que eu já fiz as duas alcinhas simétricas, tudo dividido direitinho, da mesma forma, e eu agora vou fazer o meu pontinho. Então, repare que quando a gente vai fazer um ponto normal, a gente pega a laçada e puxa, né? Daquela forma que a gente vem puxando. Só que agora nós vamos fazer um ponto diferente. Nós vamos fazer um ponto alongado, onde que a gente vai pegar lá na base. Então, eu vou explicar para vocês aí como que a gente vai fazer agora essa subida dessa carreira, porque ela é um pouquinho diferente da subida que a gente veio fazendo até agora. Então, olha, essa maneira aí é a que a gente faz sempre. Só que agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que na hora de passar a nossa laçada, a gente vai introduzir lá embaixo, no pontinho da base do ponto, para que a gente possa fazer, então, esse ponto aí alongado e ter um arremate bacana aí na lateral. Então, repara como fica bonito. E agora, nós vamos trabalhar toda essa carreira assim, sempre pegando lá na base do ponto baixo. E aí, quando nós estivermos chegando na alcinha, nós vamos trabalhar ainda um pontinho na parte de dentro da nossa alcinha para prender bem a alça. Então, a gente vai, olha, dentro da nossa alcinha, o pontinho do lado de dentro, e nós vamos prender a alcinha aí. E agora, nós vamos fazer os nossos 13 pontos baixos na nossa alça, para que a gente possa, então, agora terminar a alça. E quando a gente terminar esses 13 pontos, nós vamos fazer esse pontinho também pro lado de dentro, para prender a nossa alça ao nosso crochê, para não ficar abrindo assim o ponto e ficar feio, aparecendo as correntinhas da alça. Então, nós vamos terminar aí os nossos 13 pontinhos. Vamos fazer aquela mesma coisa, né? Vamos prender no nosso
pontinho aí de dentro, né? Para vocês visualizarem. Sempre pegando nas duas alcinhas. E aí sim, na hora nós vamos dar continuidade. E agora vou fazer a mesma coisa toda a volta, sempre trabalhando, pegando na base, com esse ponto alongado, e até o final, que eu vou explicar para vocês o arremate. E aí a nossa alça e a nossa bolsa tá praticamente pronta, é só agora fazer esse lado daí dessa mesma forma. Então, tá aí, terminamos, né? E agora vamos fazer o nosso acabamento. Da mesma como eu já expliquei para vocês, a gente vai cortar, tirar a laçada, passar por dentro, né? Passar dentro da primeira laçada para fazer a nossa argolinha ali, a nossa correntinha, o nosso elo, né? E agora a gente vai arrematar, colocar por dentro da nosso crochê, colocar uma colinha universal, para que o nosso crochê não desmanche nem a malha se solte. E nossa bolsa já está praticamente pronta. Eu vou colocar um enfeite na bolsa, né? Vamos arrematar tudo por dentro. Quem quiser pode estar colocando um forro, pode estar colocando uma estruturazinha. E eu vou fazer um enfeite aí, que eu peguei um mosquetão bem grande para dar assim um acabamento legal. E vou fazer aí um pingente grande. Cortei, vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem. Eu, em outros tutoriais, já ensinei como que a gente faz o pingente. Nós vamos fazer o do tamanho, botar a quantidade que quiser, vamos rodar agora essa linha e vamos colar essa linha aí com uma colinha universal e o nosso pingente já está pronto. E aí eu coloquei o nosso pingente já na bolsa, que a bolsa já está toda terminada por dentro e a nossa bolsa praticamente finalizada. Gente, eu gastei 2 noveiros da linha da Multitécnica, nessa cor que é um rosé antigo, né? É uma cor muito bonita e ela ficou muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês preferirem, pode também prender uma alça. Eu já tinha essa alça aí de outra bolsa, ela tem um mosquetão, e é só a gente prender e usar. Em outros tutoriais também eu ensino como fazer alças diferentes, que vocês também podem estar adaptando para essa bolsa.